decididamente, e aqui também. Nós sabemos, e nós temos os dados, eu menciono, podem-nos ler na revista crítica, de Ciências Sociais, o acordo secreto que houve em agosto na NATO, em que o Kissinger propõe o desembarque dos marinos aqui em Portugal. Aliás, em São Jacinto, onde eles, portanto, junto de Aveiro, que eles preparam o desembarque. E isso está documentado porque foi um investigador alemão que trabalhava connosco, que ao serviço da Friedrich Ebert, que é a fundação do SPD alemão, que lhe encomendou o estudo. E ele fez o estudo. Só que o estudo, os resultados eram tão comprometedores para o SPD que eles puseram o estudo na prateleira. E, portanto, fomos nós que provocámos. Como eu leio o alemão, achei que aquilo estava perfeitamente sólido. Rainer Eichsfeld é o nome dele. Ainda hoje é professor na Alemanha. E nós traduzimos e publicámos. Ora bem, aí o que se dizia basicamente era isso. O que esteve iminente foi exatamente uma invasão, que as pessoas aquilo, eles dizem que o Vasco Lourenço sabe isso muito melhor e com muito mais detalhe do que eu. E, efetivamente, o que diz Willy Brandt e a social-democracia alemã, naquele momento, é que isto aqui não é o Chile, vocês aqui não intervêm dessa forma, nós aqui temos outras maneiras de resolver realmente o sectarismo do Partido Comunista. Eu não quero ofender ninguém, nem as pessoas do PS que se dominam aqui, quer as pessoas do PCP, mas a verdade é que eles se polarizaram como exatamente estava polarizado. Isso foi o grande mal da Revolução. Nós não nos soubemos unir naquilo que era preciso unir. Porque uma nacionalização em que nós fôssemos capazes de pôr à frente das empresas os melhores tecnicamente e não apenas os melhores politicamente, os nossos revolucionários, nós não tínhamos tido um desastre desse. O problema é que o sectarismo foi tanto que destruiu a capacidade de nós aproveitarmos aquele momento. E é por isso que perdemos esse momento. Ora bem, aí eles disseram muito claramente isso, nós é possível fazer isto de uma forma simples. É que vocês mandem muito dinheiro para cá, para nós darmos aos partidos não comunistas, e naturalmente, fundamentalmente ao PS, para que ele possa ganhar as eleições. E assim se fez. Rios de dinheiro que entraram aqui no país estão contabilizados, se forem ao artigo, podem lê-lo, são lá os dinheiros que vieram, alguns diretamente nos Estados Unidos, outros através dos sindicatos americanos, que era uma maneira que os americanos tinham, e ainda hoje têm, de transferir para países, quando querem desestabilizar, mandam dinheiro através da AFL-CIO, a Central Sindical dos Estados Unidos. Já o têm feito através, na Ucrânia, neste momento não é a AFL-CIO, são outras agências, através da USA, mas eram esses os canais através dos quais o dinheiro entrou, e obviamente que, por isso, ajudou a polarizar. É importante que o sectarismo, que era recíproco, eu lembro-me, eu fui o único diretor de uma faculdade de Economia que não era comunista em Portugal. Vejam como isto foi. Os mais novos nem sequer se lembram. Eram todos comunistas porque realmente o Partido Comunista queria que todas as universidades, todas as reitorias, e o MFA deixou-lhe que isso ocorresse, naquela altura. Eu era o único. E como era o único que não era do Partido Comunista, foi acusado de ser agente da CIA. Porque tinha feito o meu doutoramento em Yale. Se calhar é. E se calhar até sou. Não sou, de facto, nem nunca sou. Tomo, obviamente, a sua afirmação como uma afirmação jocosa, porque se fosse de outra forma, ou o senhor sairia, ou eu sairia. Mas como penso que efetivamente não foi com outro estilo, eu vou continuar por respeito que tenho às outras pessoas. Mas foi isso que efetivamente disseram. Aliás, uma pessoa que foi muito minha amiga, foi meu colega, Vital Moreira, lembro-me de entrar na rádio e dizer que nós éramos agentes da CIA. E, portanto, o que é que me salvou, fundamentalmente, porque eu vim para Portugal em 73 e, efetivamente, era o único professor que tinha lecionado Ciências Sociais e tinha lecionado Karl Marx. E, portanto, como tinha lecionado Karl Marx, eles acharam que eu não podia ser da CIA fazendo esse trabalho. E, sendo assim, nós continuamos. Isto é, só para vos dizer que foi esse sectarismo, eu vou entender, que destruiu um pouco isso. Houve aqui aquilo que eu chamo na crónica o 25 de Abril das grandes manobras. O país era pequeno, estava numa periferia europeia e, portanto, era vítima de todas as possíveis desestabilizações. Vemos hoje o que se passa na Ucrânia e, se calhar, nós não temos muito que pensar por que razão é que essas desestabilizações são possíveis. Portanto, isto é, por alguma maneira, dar a entender qual seria a lógica e descodificar a lógica do artigo que o Vasco Lourenço disse, que era difícil de gerir,
portanto, eu entendi, não era difícil de entender, era difícil de digerir. É evidente, é muito duro, porque, no sentido de que nós falhamos algumas coisas que não devíamos, e talvez não pudéssemos falhar, e talvez hoje as consequências que nós temos são essas. Nós estamos realmente, todos na sociedade portuguesa, acometidos por um gás paralisante. E isto é que é realmente o grande problema da agência política. Há um gás paralisante que está a paralisar os portugueses, que se chama austeridade. E esse gás é um gás que é, por um lado, administrado, é administrado pelo governo, aliás, é administrado por dois governos. O governo que está no governo e o governo que está na oposição. Porque ambos defendem a mesma ideia da austeridade. E, portanto, ele também é auto-administrado. Porquê que ele é auto-administrado? É que nós podemos correr todos os riscos na nossa sociedade. Isso, aliás, corresponde muito aos estudos que nós fizemos no passado sobre a sociedade portuguesa. É que nós corremos todos os riscos, menos aqueles que a gente pensa que é por culpa nossa. Isto é, as pensões estão a ser cortadas, os salários estão a ser cortados, mas se eu for para a rua pode ser pior. Eu não quero contribuir pela minha ação para que a minha situação amanhã aos meus filhos ainda seja pior. E esse medo está-nos a paralisar. Eu penso que nós estamos a precisar de um momento de formas democráticas, pacíficas, não são realmente pauladas, são a formas pacíficas de demonstração, de protesto, de democracia direta, porque a democracia também é a rua. A rua é a democracia. E, infelizmente, eu penso que a rua é o único espaço em Portugal que não está colonizado pelos mercados financeiros. E, portanto, a rua devia ser realmente tomada, se há associação, ou se aqueles que gostam do 25 de Abril e querem. Quando eu falei na metáfora do partido do 25 de Abril, obviamente que é uma metáfora, porque nunca fui membro de nenhum partido, não ia criar eu próprio partido, apesar de ter recebido muitos e-mails de muita gente a perguntar porque é que não avança. É uma ideia ótima. Há aquelas duas ideias, era alguém que viu essa crónica, era tentar trazer para Portugal aquilo que eu tinha acabado de ver na Índia, aliás a crónica foi escrita na Índia, exatamente, que é um partido novo que surgiu, dada a decadência e a total bancarrota dos dois partidos, o de centro-esquerda e o de centro-direita na Índia, o Partido do Congresso e o BJP, há um grupo de cidadãos, a partir de uma greve de fome do neo-gandiano Ana Hazare, que resolvem fazer um partido. Recusam ser de esquerda ou de direita e chamam-lhe o Partido do Homem Comum. As feministas não gostaram, por dizer do homem e da mulher comum, mas é do homem comum. Porque tem duas bandeiras fundamentalmente. A bandeira da luta contra a corrupção e a da democracia participativa. Isto é, os cidadãos hoje só controlam a corrupção e só controlam o governo se a sua democracia não se limitar a votar cada 4 anos. Porque a gente sabe que os partidos são eleitos e depois não cumprem porque eles estão ao serviço de outros interesses. Porque a soberania é a grande diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo. Como sabem, o liberalismo defendia a soberania, o neoliberalismo destrói a soberania, porque não pode viver com o conceito de soberania num contexto de mercados globais, de tratados de livre comércio, etc., como se está a tentar fazer atualmente, inclusive entre a União Europeia e os Estados Unidos. Portanto, eram essas duas bandeiras. E este pequeno partido ganhou as eleições no município de Nova Delhi e esteve 49 dias no poder. Porquê? Porque eles vieram para lá e dizer nós vamos tentar fazer isto. Ou nós passamos uma lei contra a corrupção, lembram-se das leis aqui do João Carvinho a tentar passar uma lei contra a corrupção? Então, lembrem-se bem disso. E o que é que aconteceu isso? Depois, a ideia da democracia participativa. Foram para votos na Assembleia Municipal, como não tinham a maioria, precisavam de aliados, os dois partidos viraram-se contra eles. Eles agarraram nas malas, no dia seguinte foram embora. Nós estivemos aqui para fazer isto. Não nos deixaram fazer, vamos embora. Hoje é o terceiro candidato em relação ao Modi e ao Rajiv Gandhi, que é, obviamente, os outros dois candidatos. Portanto, isso foi essa ideia. Não acredito que neste momento haja condições para um novo partido. Aliás, as experiências que têm ocorrido em Portugal são infelizes, de alguma maneira, porque se para fazer com alguma credibilidade um partido, ele teria que ter outra forma de fazer o partido. Podia ser o nome do Partido 25 de Abril. Não vejo porque não. Não vejo porque não. Mas foi apenas uma metáfora que eu disse. É preciso juntar as pessoas de uma outra forma. Sem sectarismo. Porque foi o sectarismo que nos fez perder. E isso durou 40 anos. Veja a situação que a gente está. Toda a gente diz que é preciso reestruturar a dívida, que esta dívida é impagável.
Alguns, entre os quais eu me incluo, publicámos um manifesto, escrevemos um manifesto a pedir a resolução da dívida. Pois os diferentes partidos continuam a debater entre eles se a palavra é reestruturação ou renegociação. E não se unem e arranjam um pretexto para não se unirem. E, portanto, essa é a tragédia de Portugal. Que um grande português, que realmente muita gente esqueceu, porque ele, aliás, foi esquecido logo depois do 25 de Abril, Mário Dionísio, que dizia em 1977: porque é que em Portugal a gente só sabe que o inimigo é comum depois de estarmos derrotados? É exatamente a situação que a gente tem. Quando estivermos derrotados, sabemos que o inimigo é comum. E nessa altura, sim, vamos fazer aquilo que nós precisamos que deve ser feito. Penso que no caso português, o tal partido teria que ter como arma exatamente essa reestruturação, porque ela é absolutamente impagável, é sabido que ela é impagável. A Alemanha conseguiu pagá-lo, terminou em 2007 de pagar a sua dívida das guerras, depois de ter sido perdoada em 53% da sua dívida, ter ficado 17% a juros zero, e os outros que não eram a juros zero só eram definidos pela própria Alemanha de maneira que não comprometesse mais de 5% do rendimento das exportações da Alemanha. Foi assim que a Alemanha venceu a sua dívida. Podemos nós fazer de maneira diferente? Somos melhores que os alemães? Não somos melhores nem piores, mas não vamos fazer. Portanto, as condições em que a gente se encontra são exatamente estas que estão aqui. Eu sinto-me muito feliz de estar aqui convosco, porque realmente aqui alimenta-se a ideia de que é um aprofundamento democrático que nós precisamos. É um aprofundamento da ideia de desenvolvimento que nós precisamos. E mais do que isso, um aprofundamento da descolonização. Há aqui muita gente que vai entender bem aquilo que eu vos quero dizer neste momento e que é das coisas que é bem mais importante. Eu acho que nós hoje, portugueses, e sobretudo aqui nesta associação, onde estão tantos militares que andaram na guerra colonial, compreendem hoje bem, talvez melhor que nenhum outro país da Europa, o que pensavam, o que imaginavam aqueles que os combatiam do outro lado lá. Os terroristas, como chamam assim. O que era que as suas vidas fossem governadas a partir de Lisboa e não a partir das suas comunidades. Nós hoje aqui em Portugal, 40 anos depois, sentimos-nos quase colonizados como eles o eram. Porque as nossas decisões vêm de Bruxelas. Portanto, que entendamos um pouco, que entendamos, e essa grande grandeza dos portugueses é essa capacidade de entender hoje melhor, nesse espelho da história, efetivamente, o que nós sofremos, o que nós também podemos viver e a compreensão que nós podíamos ter com os outros povos. Lembram-se? Se calhar não se lembram, mas há coisas que têm um significado extraordinário, que quando veio a primeira ideia do resgate e, portanto, a crise da nossa dívida, um dos primeiros documentos que é publicado no público e que passou despercebido a muitos de vós, foi uma carta do presidente Xanana, na altura presidente de Timor, a dizer: Portugal não deve ser sujeito a esta humilhação. Ele era um antigo terrorista, inimigo dos portugueses, que estava a dizer exatamente aquilo. É isto que a Inglaterra nunca fez, nem pode fazer, é isto que a Alemanha nunca fez, nem pode fazer, e como eles não podem fazer, não entendem que os portugueses o possam fazer. Porque nós estamos subordinados num contexto europeu em que fomos sempre periferia, desde o século XIV, século XV, e onde todas as periferias da Europa, até hoje, nenhuma delas chegou ao centro, que são as cidades do norte da Itália, até ao Mar Báltico. Esse é que é o centro da Europa. A única periferia que se juntou ao centro foi a nórdica, ou seja, a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Todas as outras continuam periféricas, como sempre eram. Portanto, não foi apenas culpa nossa, isto não se faz com culpa, são processos políticos complicados, é um contexto muito hostil, mas eu penso que a ideia do patriotismo, não é do nacionalismo, mas do patriotismo, da soberania, tem que voltar. E essas ideias, tenho a certeza que têm um bom acolhimento nesta sala, e é essas que podem eventualmente vir a dar uma nova energia. A energia do 25 de Abril não está esgotada, ela está bloqueada por forças que são, algumas delas exteriores a nós, outras somos nós próprios. Nós ainda continuamos a acreditar que o sistema político, tal e qual como está, um dia ainda nos vai salvar. Eu penso que nós temos que reformular profundamente o sistema político de uma maneira pacífica, que tem que ter uma boa dimensão de rua. A Associação de 25 de Abril tem realmente um espaço extraordinário em Portugal, mas esse espaço, infelizmente, neste momento, não é na Assembleia da República, nem deve ter saudades da Assembleia da República. É na rua que ela deve estar. E se não forem muitos, os movimentos que nascem são sempre de minorias. A pouco e pouco ganham mais gente. Muito obrigado.